Oi, gente, sejam bem-vindos ao nosso canal. E hoje o Gordelícias traz para vocês essa maravilha de doce de leite cremoso, que fica simplesmente excepcional. Para medida, vocês sempre vão pegar por recipiente. Então, nesse caso, eu estou usando só metade da receita, 4 por meio, porque a receita mesmo, se vocês forem fazer mais quantidade, é 8 por 1. É 8 de leite, 1 de açúcar. Como eu estou utilizando a metade, foi 4 por meio de açúcar. Como utiliza pouco açúcar, por isso que vocês vão ver que é um doce extremamente gostoso e não é enjoativo nem muito doce. Estou usando uma colherzinha de fermento e também uma colherzinha de essência de baunilha, só para dar um saborzinho. E ficou mesmo muito bom. Nesse caso, vocês podem utilizar o bicarbonato de sódio. Se vocês não tiverem, use um pouquinho de pó royal, que também funciona. É para que o doce não fique talhado, não correr o risco do doce talhar, tá bem? Então agora eu mexo bem só para dissolver o açúcar, para nós então colocarmos aí nesse leite um prato. Eu vou utilizar um prato fundo para estar colocando, para depois ir subindo a nata, para a gente ir retirando a nata à medida que for juntando durante o tempo. Olha, é um prato fundo, qualquer prato que vocês tiverem, colocar ele para baixo. E agora vocês veem qual que é o objetivo, que é ir retirando essa nata que vai formando aí por cima. Se vocês tiverem uma vasilha maior, é melhor, para não correr o risco de derramar, de subir, né? Mas nesse caso também, se não tiverem, vai vigiando aí, porque nessa primeira fase ele costuma ficar subindo e derramar aí no fogão de vocês. Bom, esse doce é um pouquinho demorado, um pouquinho mais demorado, porque como é pouco açúcar, ele demora um pouco mais para estar reduzindo, né? Mas vale super a pena. Eu tenho certeza que vocês, se vocês não conhecem esse doce, se vocês fizerem, vocês vão ficar surpresos com o resultado. Como vocês podem ver, já começou a engrossar, então já é o momento de nós retirarmos o prato. Nesse momento eu até diminui um pouco a temperatura para estar retirando o prato, mas também eu vou até passar para finalizar o doce já no fogão a gás, porque na placa de indução eu acho que gruda um pouquinho mais, eu achei melhor tá então transferindo para o fogão a gás. Só lembrando que nesse momento, quando vocês retiram o prato, vocês têm que estar sempre mexendo, não podem parar de mexer, porque para não grudar no fundo, para não criar muita rapa, né? E também não queimar. E agora, o ponto desse doce, vocês vão ver através daquele caminhozinho que a gente vê o fundo da panela, né? Como vai ser um doce mais cremoso, nós vamos desligar um pouquinho antes dele ficar muito duro. Mas eu vou estar mostrando para vocês o ponto. Não sei se dá para vocês verem, até criou um pouquinho de rapa o doce, mas também depois que nós finalizarmos aqui, eu vou estar mostrando para vocês um segredinho que faz toda a diferença para o doce ficar bem cremoso, que é batê-lo no liquidificador. Então assim, se der um pouquinho de rapa, desde que não queime, também vai dar um saborzinho a mais, eu por acaso gosto, e não fez diferença nenhuma no doce. Esse doce, como eu vou querer ele mais mole, num ponto de colher, vocês podem comer com colher, ou então, nesse caso, eu fiz específico para estar usando com canudinho. Então, eu vou deixá-lo um pouco mais mole, não sei se vocês conseguem ver, quando passa a espátula, já consegue se ver o fundo da panela. Agora, depois de que desligarem, vocês podem esperar esfriar um pouquinho. Nesse caso ainda tá morninho, bem morninho o doce, mas aí já é o momento de vocês já baterem no liquidificador. Se bater no liquidificador vai ficar mesmo muito cremoso e é mais prático.
No meu caso, como eu não tinha, eu vou estar batendo com uma varinha, mas que dá quase o mesmo resultado. No liquidificador ainda é melhor. Mas vocês vão ver, olha, que à medida que eu vou batendo, o quanto ele fica cremoso. Por enquanto ele ainda tá morninho e tá mole, mas depois que ele esfriar, eu vou estar mostrando para vocês, fica num ponto mesmo muito cremoso e bem mais firminho, né? Gente, não se esqueçam de que vocês que ainda não está inscrito ou não ativaram aí as notificações, ativarem, porque toda sexta-feira temos vídeos novos para vocês, tá bem? Olha, gente, esse doce com esse canudo fica extremamente maravilhoso. Eu super indico para vocês. Eu vou trazer para vocês também a receita dessa massa do canudo, para que vocês possam fazer também. Espero que tenham gostado. Um beijo para todos e obrigada!